Olá, bem-vindos a mais um Guerreiro CV e bem-vindos a mais um programinha overview de uma edição para lá de especial, que é a edição Omnibus do Esquadrão Supremo, né? Eu não acredito, né, que quem compra edições Omnibus sejam marinheiros de primeira viagem. Duvido que alguém compre para conhecer o material. Então eu acredito que esse programa será direcionado a quem já conhece o material, mas não sabe o que consta exatamente nessa edição, né? Porque ela custa carinho, né? US$ 125 e saiu alguns anos atrás. E algumas pessoas têm curiosidade de saber o conteúdo da edição, mas a gente vai contextualizar mesmo assim, explicar aí o que é o Esquadrão Supreme, a sua história, não confundir aí. Aliás, pode até confundir com Supreme Power, né? O Poder Supremo, que é a sua versão. Como é que eu vou dizer? É uma versão moderna, Max, como se fosse a versão Vertigo do Esquadrão Supremo, né? Bom, primeiro nós precisamos entender que o Esquadrão Supremo é uma equipe de super-heróis da Marvel que eles são totalmente copiados propositalmente dos personagens principais da Liga da Justiça do final dos anos 60, né? Que sempre foi a formação clássica com o Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Arqueiro Verde, Gavião Negro e por aí vai. E os editores, né, os escritores da revista da Liga da Justiça e dos Vingadores, eles chegaram a andar juntos, em almoço juntos, alguns artistas dividiam um apartamento, então eles imaginavam, no final da década de 60, como seria o encontro desses personagens, e começaram a fazer pequenas homenagens dos personagens da Marvel nas revistas da DC e personagens da DC nas revistas da Marvel, de como se fosse uma paródia, né? Que você não podia usar exatamente os personagens sem ser processado ou algo do tipo. E o Esquadrão Supremo veio uma brincadeira. Enquanto a DC criou um grupo lá na Liga da Justiça de personagens coadjuvantes numa única edição nos anos 60, chamado Os Avanteadores, a Marvel fez a brincadeira de criar o conceito do Esquadrão Supremo. Mas aí vai uma parte que é bem confusa e é para ser confusa mesmo, né? Esquadrão Sinistro e Esquadrão Supremo. O primeiro contato dos Vingadores foi com o Esquadrão Sinistro. Era um grupo de vilões que, segundo o Grande Mestre, eles eram vilões sósias de personagens que eram de heróis de uma outra terra. Então dava a entender que o Esquadrão Sinistro eram sósias da Liga da Justiça. A brincadeira foi mais adiante, eles resolveram mostrar esses heróis de quem o Esquadrão Sinistro se inspirou, né? Então, em vez de eles colocarem a Liga da Justiça, eles criaram. Eles eram exatamente iguais, né? Esquadrão Supremo e Esquadrão Sinistro são exatamente iguais, tanto nos seus poderes quanto nos seus nomes de heróis e nas suas identidades secretas, né? Então vamos já começar mostrando a edição aqui, né? Tirar aqui a contracapa, a capinha. Primeiro, essa capa aqui, um desenho clássico do Jorge Pérez do final da década de 90, e uma edição do Carlos Pacheco da mesma época, porque eles cuidaram da revista dos Vingadores na época. Então essa capa foram utilizadas nessas edições. E deixa eu mostrar aqui o volumão, né? Olha que maravilha. Isso é para quem é colecionador mesmo. Não é para marinheiro de primeira viagem. Não é para quem quer conhecer os personagens. Sugiro começar aí com os TPzinhos, né? Mas se você gosta do material, altamente recomendável você investir numa edição deste porte, né? Omnibus não é para amadores, né? Já vi YouTubers aí comprando material sem conhecer o seu conteúdo e se decepcionando, né? Você tem que primeiro passar aí pelas mensais, pelos TPBs, para depois você saber se realmente vale a pena investir. Então, temos aqui todas as edições que compilam o encadernado. Aqui, né, a edição de estreia do conceito do Esquadrão Sinistro, né? Primeiro, os vilões. Uma edição de 1969, e nos anos seguintes, né, final dos anos 60 e 70,
Logo na sequência, a edição que é apresentado a equipe de heróis, não a equipe de vilões, o Esquadrão Supremo, finalmente. E isso confunde os Vingadores, né? Eles acham que são os mesmos inimigos e não são. Mesmo sabendo que se tratam de heróis de outra terra, obviamente a rivalidade entre as equipes é igual, tanto contra o Esquadrão Sinistro quanto o Esquadrão Supremo. No começo, né? Depois, eles se tornaram coadjuvantes nas histórias dos Vingadores, né? Na primeira passagem do Jorge Pérez pelo título, né? Inclusive aqui é a famosa fase da coroa, saga da Coroa da Serpente, publicada no Brasil, né? As edições do Esquadrão Sinistro também acho que já foram publicadas pela Block aqui, mas tudo muito espalhado, né? Tudo sem ligação. Já a fase aqui do Jorge Pérez nos Vingadores foi publicado pela Abril nos anos 80. Enfim, papel muito bom, como é de praxe nas edições Omnibus, né? Aliás, é Omnibus, não é Omnibus, como se fosse feminino, né? Omnibus, de ônibus. Essa saga aqui da Coroa da Serpente tem muitas edições. Aqui um confrontinho do Visão com Hyperion, né? Ah, detalhe que eu não falei, para quem não conhece, né? Aqui são as contrapartes da Liga da Justiça. O Império é o Superman, o Tufão é o Flash, esqueci o nome dessa personagem, ela é o equivalente da Zatanna, que é a Princesa do Poder, equivalente da Mulher Maravilha. Aqui é o Dr. Spectre, equivalente do Lanterna Verde, por aí vai, né? Depois deles serem coadjuvantes nas histórias dos Vingadores, escrito na sua maioria pelo Steven Englehart, o Steven Englehart ele passa depois, aqui a Coroa da Serpente tem um crossoverzinho, faz menção ao Esquadrão Supremo, né? O Esquadrão Supremo é de outra terra, né? De uma terra paralela. Então os Vingadores vão para aquela terra e criam confusão, mas eles têm uns crossovers aqui com o Thor, né? Escrito pelo Roy Thomas, quem criou o conceito, né? Então esses escritores clássicos, Roy Thomas, Steven Englehart, usavam bastante os personagens. Até que o Steven Englehart passou para o título dos Defensores e começou a utilizar aí o mundo, né, do Esquadrão Supremo. Aliás, uma coisa interessante, nessa versão dos Defensores, né, o personagem do Esquadrão Sinistro, porque o Esquadrão Sinistro é da nossa Terra, né, o grupo de vilões é da nossa Terra. E o Águia Noturna, Nighthawk, o equivalente ao Batman, o vilão da nossa Terra, ele entra para os Defensores, ele se regenera e vira um herói, né? Aí tem uma saga envolvendo os Defensores indo para outra Terra, encontrando o Esquadrão Supremo, né? E eles acabam tendo uma confusão aí do Nighthawk, do Esquadrão Sinistro, que é um vilão reformado que hoje faz parte dos Defensores. Eles acabam se confundindo aí com o Nighthawk da outra Terra do Esquadrão Supremo. É confuso mesmo, né? A história, se resumir aqui, vai dar nó na cabeça. Coisas típicas dos anos 70, né? Tinha muito LSD aí na redação da Marvel, como pode se conferir no livro Sam Hall, né? Sobre a editoria da Marvel nos anos 70. Mas o que precisa ser dito sobre essa edição é que os Defensores eles vão para outra terra e eles estão sendo dominados por um vilão, e quando os Defensores resolvem a situação, eles voltam para sua terra, resgatam lá o seu Águia da Noite, e a Terra, com a derrota desse vilão que dominava aí a política mundial, o mundo do Esquadrão Supremo virou um caos, né? Por conta disso, em 85, anos depois, né, essa edição aqui dos Defensores foi... Espera aí que eu não confirmar aqui. Defenders. Foi em 79, lá para 80... 6 anos entre uma edição e outra. O Esquadrão Supremo estreia sua própria minissérie que se passa exatamente após o final da sua participação nos Defensores. Eles se veem obrigados
a assumir os rumos políticos, até de uma maneira autoritária, né, mesmo que contra a vontade, dos destinos da Terra, por conta do vilão que foi derrotado lá na edição 6 anos antes nos Defensores. E, curiosamente, né, essa história foi publicada no mesmo período que o Watchmen foi publicado no DC, e eles tratam basicamente da mesma coisa, né? O Watchmen Esquadrão Supremo, só que de uma maneira muito menos brilhante pelo Mark Greenwald, que é os super seres, como eles influenciam na política, como se fossem os heróis no mundo real, né? Alguns questionamentos. O herói serve apenas para enxugar gelo, ou ele serve para realmente fazer a diferença, né? Qual é o impacto na política? E eles assumem os rumos da política da Terra, né? O Gavião, desculpa, Falcão Noturno, Nighthawk, ele assume a presidência aí dos Estados Unidos e tentam resolver questões como a fome, desemprego, a criminalidade, a questão de recuperação de criminosos através de lavagem cerebral. Assim, não chega a ser um Watchmen, mas a proposta é bem similar, né? E é para uma revista mensal, não tinha esse objetivo de ser como Watchmen para uma linha mais madura, né? Dentro do contexto de super-heróis. Essa revista nos anos 90, parte dessa história foi publicada no Brasil na revista Marvel Force, da Editora Globo, quando por um breve período a Editora Globo teve os direitos de publicar alguns personagens da Marvel, mas isso aí se reverteu logo em seguida e ficamos sem o final dessa saga, né? Então, os poucos leitores agraciados que tiveram acesso à história compraram alguns encadernados, né, que saíram posteriormente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Inclusive o Mark Greenwald, que era o escritor e editor da Marvel na época, editor do Capitão América, ele tem uma edição que uma gota do seu sangue foi misturada à tinta de uma determinada impressão de um encadernado, né? Então ela é famosa por conta disso. Não é uma obra-prima, mas com certeza é o material mais relevante do Esquadrão Supremo. É a principal história onde finalmente os heróis deixam de ser bidimensionais e tratam cada um com profundidade. Você finalmente conhece um a um do Esquadrão Supremo, se afeiçoa aos personagens e vê os seus dilemas, né? Nessa temática aí que inaugurada aí com o Watchmen, depois utilizada também nos Vingadores, Liga da Justiça, principalmente em The Authority, né? O The Authority é um dos proeminentes final dos anos 90, começo dos anos 2000. Desenhado, né? Caramba, esqueci o desenhista. Bob Hall. E tem outro desenhista. Eles trocam de desenhista mais perto do final. São 12 edições, a minissérie, né? Então, o encadernado só dessa história é um bitelão. Caramba, cadê o desenhista das últimas? Paul Ryan. No final, lá pela edição 9, sai o Bob Hall e entra o Paul Ryan, que também mantém o padrão de qualidade daquela época, né? Não é uma obra-prima, também nem na arte. Os designs são um pouquinho modificados, né? Pouca coisa. E, enfim, a minissérie acaba com o Esquadrão Supremo num dilema. A história acaba não finaliza a questão deles assumirem as consequências deles terem assumido o poder no mundo deles. Porém, logo na sequência, saiu uma graphic novel, também pelo Mark Greenwald, desenhada pelo Paul Ryan, que mostra uma aventura onde eles acabam ficando, no final da aventura, eles acabam ficando exilados na Terra principal, que é a Terra dos Vingadores, né? Como se fosse uma Crise nas Infinitas Terras, onde o Super-Homem fica no limbo. É a mesma coisa, eles salvam a Terra deles, né? As questões políticas não são abordadas nessa graphic novel, mas os heróis passam para a Terra dos Vingadores. Arte pintada, né? Colorização diferente. E, por fim, né? Só que aí eles ficam na Terra exilados, né? Tentando retornar para o seu mundo, né? E eles acabam virando personagens recorrentes nas aventuras do Quasar. Um título bem meia boca lá que começou
de 90, lá no 94. E ele cuidava de um lugar chamado Projeto Pegasus, né? Novamente, era porque o Mark Grunwald tocava essa revista do Quasar e, obviamente, ele tinha familiaridade com o personagem e queria utilizá-las. E como o Projeto Pegasus lidava com essa questão de tecnologia, acesso a monitorar as terras paralelas, o Esquadrão Supremo trabalhava com eles no intuito de um dia descobrir o seu retorno para casa e ajudava o Quasar, o herói vingador, né? Então, sendo assim, histórias com participações, não eram os personagens principais, sem muito aprofundamento, história de qualidade duvidosa, vou reconhecer, né? Muitas edições aqui do Quasar que compilam esse omnibus. Deixa eu ir direto aqui para minha marcação. Até que em 98, né, quando o Jorge Pérez retorna triunfal ao título dos Vingadores junto com Kurt Busiek, eles têm uma pegada nostálgica. Uma das ideias deles é trazer o Esquadrão Supremo aí como inimigos, né? Apesar deles serem heróis, inimigos dos Vingadores. Eles dão aquela modernizada nos visual, pelo menos o tufão aqui da Princesa do Poder. Não muito, né? Os Vingadores estavam em alta, né? Após o enfadonho Heróis Renascem, eles resolveram trazer os Vingadores de volta ao básico e trouxeram seus inimigos ou seus aliados clássicos no traço do Jorge Pérez. E nada melhor do que trazer o Esquadrão Supremo. Esquadrão Supremo, novamente embate com os Vingadores. Depois teve um anual, logo na sequência, não foi no mesmo ano, 98, Vingadores com o Esquadrão Supremo, também escrito por Kurt Busiek, desenhado pelo Carlos Pacheco, aonde os Vingadores novamente confrontam com o Esquadrão Supremo, mas o diferencial é que ao final dessa história, eles conseguem o retorno para o seu mundo, né? Depois de, sei lá, 15 anos, 20 anos aí, quase 20 anos exilados no universo Marvel, eles voltam nessa história dos Vingadores e depois tem, acho que também foi em 98 ou em 99, no ano seguinte. Eles têm um gibi solo, né? Um one shot, onde mostra o retorno deles à Terra deles e como eles encontram o mundo dele, né? Lembra que na minissérie lá do Mark Grunwald teve as questões políticas? Então, lógico, não se passou o tempo real, né? De que eles saíram da terra deles, ficaram exilados, passaram-se poucos anos, mas encontraram aí questões, inimigos, o Nighthawk no poder. Até porque o Nighthawk foi o único que ficou na terra deles, né? Original. Eles encontram lá um Skrull, que é um similar do Ajax o Marciano, né? Tá dando até uma atualizada aí nos 7 grandes da Liga da Justiça, a sua versão do Esquadrão Supremo. E eles prometem aí no final voltar a proteger o mundo deles, né? Escrito por Len Kaminski, que era um artista aí, um roteirista dos anos 90, que nunca fez nada muito chamativo. Anthony Williams também nunca mais ouvi falar. Randy Lanning, quando ele era arte finalista, hoje ele é um roteirista de mão cheia, né? Enfim, depois, né, desse grande finale, né, com o retorno do Esquadrão Supremo à sua terra e ao seu estabelecimento como heróis da sua terra reconstruída, reorganizada, eles viraram coadjuvantes na revista Mutante Exiles, que é um grupo que fica viajando nas várias realidades alternativas, mundos alternativos, e topam aí com o Esquadrão Supremo, que essa era a pegada do gibi. Novamente, tal qual as histórias do Quasar, são histórias muito meia boca, com os draminhas mais típicos dos anos 90, né? Se bem que essas revistas já são dos anos 2000, mas aqueles dramas tipo novelão, com arte aí, se não me engano, do Jim Calafiore, não no seu melhor momento. Né? Faz essa participação, mas não mostra muito bem o que acabou, como acabou aí a história, em que pé que eles ficaram. Somente, né, como eu já mostrei aqui, nos anos 2000 com o selo Max, quando o Jay Quesada assume a editoria da Marvel, eles resolveram fazer uma versão pós-moderna do Esquadrão Supremo, chamado Supreme Power, ou Poder Supremo em português, que era um projeto do Straczynski, né, desenhado pelo Gary Frank,
onde eles mostravam a origem de heróis, similar à Liga da Justiça, daquela maneira bem estilo Vertigo de escrever, né? E curiosamente, né, o final da saga não escrita projeto de Straczynski não teve um final. Outros roteiristas assumiram e meio perdidões sem saber o que fazer, afinal eles não sabiam como finalizar a história. Assim como introduziram o Esquadrão Supremo como se fosse uma terra paralela do universo Ultimate. O universo Ultimate já é um universo paralelo e eles têm a sua versão Ultimate do Esquadrão Supremo, que é o Supreme Power, né? Então o Jeff Loeb utilizou esse conceito na versão Ultimate, introduziu, né, o Esquadrão Supremo no universo Ultimate, só que o universo Ultimate já estava capengando, né? Também é outro conceito que logo seria encerrado, mas está aqui. E curiosamente eles resolveram fazer um confronto, né? A versão pós-moderna com a versão clássica. Esquadrão Supremo versus Supreme Power, né? Que na verdade o Supreme Power já tinha sido rebatizado também de Esquadrão Supremo da versão Ultimate. Eles têm visuais diferentes e novamente os heróis utilizados apenas aí como saco de pancadas, né? Foi legal rever os personagens, mas não acrescentou muito nem para o Esquadrão Supremo original, que já não tinha histórias há muito tempo, nem para a versão Ultimate, já que o universo Ultimate praticamente foi extinto, né? Sobrando aí somente o Homem-Aranha, que foi introduzido na cronologia no universo Marvel habitual, compartilhando aventuras com o Homem-Aranha tradicional Peter Parker, que é o Homem-Aranha Ultimate é o Miles Morales. Então, foi uma tentativa aí de gerar interesse, mas não durou muito, né? Então, assim se encerra a saga do Esquadrão Supremo, como coadjuvantes da sua versão pós-moderna Supreme Powers. As edições da Marvel, a Omnibus, sempre muito caprichadas, né? Aqui os textos de introdução dos roteiristas na versão Masterworks, na versão de hardcover, de Vingadores, contando a origem, na versão do encadernado. Depois mais textos, uma entrevista na revista Marvel Age 29, com ilustrações, capas, tanto da Marvel Age quanto da Graphic Novel, né? Essa Graphic Novel pós-minissérie do Mark Greenwald. Aqui uma gracinha que tinha na Marvel Age. Foram capas da Amazing Heroes, né? Sobre o Esquadrão Supremo do Mark Greenwald. Aqui sobre a participação deles na Liga da Justiça. Desculpa, nos Vingadores do Kurt Busiek. Ficha dos heróis, né? Todos os personagens. Principalmente a versão do Mark Greenwald. E, por fim, a famosa capa encadernado que contém as cinzas do Mark Greenwald, que foi uma ilustração do Alex Ross. Enfim, era isso que tinha para falar. Espero que vocês gostem. Agora, quem tinha dúvida se poderia ou não comprar esse material, já sabe o que contém. Clique em joinha, compartilhem e até o próximo vídeo.